Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está no dia 18/5, são 9h04. A gente vai ter uma apresentação na primeira parte da nossa reunião da comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, de aplicação do Visual Law no programa de adequação à LGPD, a garantia de direito dos titulares de dados pessoais. E quem vai falar é a doutora Daniela Rocha. Vou abrir a vinheta aqui e vou liberar para que ela... Aí a nossa vinheta, vai virando profissional, by Orozimbo Rosa, ele que é o autor da vinheta. Doutora Daniela, você pode compartilhar sua tela aí, e agora estamos por sua conta. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui só um minuto. Enquanto ela está nessa primeira parte aí, lembrando que seria legal todo mundo estar com o microfone fechado e no protocolo de levantar a mão. Seja bem-vinda aí, Eunice. A Eunice é quase uma conterrânea, né? Sempre é bom estar. Bom dia, Pedro. Certinho? Tá tudo certo, pode iniciar. Tá tudo certo, né? Perfeito. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, né, pela oportunidade de abrir nossa discussão de hoje e também pela presença e atenção de todos vocês. Hoje o nosso tema é sobre a aplicação do Visual Law no programa de adequação à LGPD e esse vai ser o esboço da minha apresentação hoje. Então, primeiramente, eu vou fazer uma contextualização, né? Vou trazer ali o Legal Design e o Visual Law. Depois, vou trazer o Visual Law aplicado ao programa de adequação à LGPD, os principais documentos e, por fim, a gente vai abrir aí para fomentar nossa discussão e gerar bastante aprendizado em cima desse tema. Bom, para começar, eu gostaria de trazer um pouco o conceito de sociedade 5.0 e a chamada era da experiência, né? A sociedade 5.0, ela é um termo que se refere a uma sociedade em que o desenvolvimento tecnológico ele é centrado no ser humano e na busca por soluções que, de fato, agreguem valor para a vida das pessoas. Então, a sociedade 5.0, ela vai utilizar a tecnologia da chamada indústria 4.0, como, por exemplo, Big Data, internet das coisas e inteligência artificial, para melhorar a experiência de vida das pessoas. Então, a gente começa a perceber que hoje não se vende mais o produto pelo produto, se vende também a experiência. E isso é muito visível, assim, por exemplo, no âmbito de bares e restaurantes, né? Quando, por exemplo, eu frequento determinada cafeteria e pela experiência ali de ver, por exemplo, os grãos do café sendo moídos na hora, direto na xícara que está em cima da mesa, né? Não é mais só, por exemplo, consumir o café pelo café. Isso, claro, num momento de lazer, né? Não na correria do dia a dia, mas a experiência, ela vem muito presente no mercado de consumo. Então, o consumidor, ele quer saber como que é o processo de produção de, por exemplo, de uma cerveja artesanal, ou como é a produção de uma vinícola. Ele não é mais o produto pelo produto, é uma série de ações, né, que vão se tornar parte da experiência do cliente, desde gostar da apresentação do seu produto, até saber se ele é legalmente adequado, se cumpre ali os requisitos de produção, distribuição e etc. Então, a gente vê que a experiência, ela é algo que tem sido vendido junto com o produto como um valor agregado. Isso pelo fato, né, dessa abordagem de proporcionar valor à vida das pessoas, melhor qualidade de vida e etc. E quando a gente pensa na experiência no cenário jurídico, né, o que será que a gente encontra quando a gente olha para esse cenário? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já precisou recorrer a algum serviço, seja através de contratação de advogado,
seja precisando de fato, né, do judiciário ou até mesmo utilizando cartórios, né, aí para demandas do dia a dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já precisou utilizar algum desses serviços, e se eu pudesse dar um palpite, eu diria que mais de 90% já se frustrou ou conhece alguém que se decepcionou, né, diante da prestação de algum serviço jurídico. E para quem é leigo, assim, principalmente a comunicação e a linguagem extremamente formal do meio é uma das coisas que mais prejudicam os usuários, né? Sem o intuito de generalizar, mas propondo o mesmo assunto para discussão, para a gente refletir. A gente percebe que há um abismo entre os serviços jurídicos e a própria evolução da sociedade, porque enquanto o direito ele é técnico, lento, a sociedade está imersa em tecnologia, que soluciona problemas em segundos, é uma sociedade que volta para soluções criativas, né, para a melhoria da qualidade de vida. Então, tem sido grande esse movimento na busca por uma desburocratização mesmo, por resoluções de demandas de forma consensual, por um serviço jurídico que seja de fato estratégico, né, e gere resultados para as organizações. Então, o profissional do direito, ele é chamado a estar nas decisões estratégicas das corporações. Ele não é mais aquele profissional, ele não pode ser, né, na verdade, mais aquele profissional do não, né, como a gente estava vendo semana passada na discussão sobre as startups, né, que são empresas muito dinâmicas. Então, o profissional ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa, né, trazer ali conhecimentos de outras áreas, ele precisa, no mínimo, ter uma noção, né, de outras disciplinas que vão auxiliar na prestação do serviço jurídico. E, com isso, a gente percebe, né, um movimento de notícias, de um movimento mesmo na sociedade, de você trazer uma linguagem mais adequada, né, abandonando o famoso juridiquês. E aqui, sem querer citar, né, os termos técnicos da área, que, como qualquer outra, tem os termos técnicos que a gente não consegue abandonar, que a gente precisa utilizar, né, mas a linguagem extremamente formal o tempo todo, ela não é necessária e, inclusive, ela não é mais tendência, né, digamos assim. A tendência atual é que quanto mais clareza o profissional do direito conseguir traduzir a linguagem jurídica, a tendência é que ele seja mais bem-sucedido, né, que ele consiga se comunicar com o seu cliente e que ele produza ali um ambiente mais adequado, né? E, diante disso, surgem aí a ideia do legal design, que é como uma forma, né, como uma das ferramentas que a gente pode utilizar para solucionar esse problema de melhor adequação mesmo dos serviços jurídicos. Então, o legal design, ele é uma abordagem do design aplicado ao direito ou aos serviços jurídicos, né? É uma metodologia interdisciplinar que é derivada lá do design thinking e também do user experience, que a gente chama de experiência do usuário, né? Então, ele vai unir as técnicas do design ao direito com o objetivo de desenvolver serviços e soluções jurídicas que sejam direcionadas para os usuários. E os usuários do direito são ninguém menos do que nós, né? Cidadãos que estamos diariamente no exercício de nossos direitos. Isso desde que nascemos e até depois que partimos. E a Margaret Hagan, ela traz essa definição de legal design, ela é uma das precursoras aí do legal design. Então, ela traz, né, que o legal design, ele pergunta como que a gente pode aumentar a sabedoria, o empoderamento e a tomada de decisões estratégicas, com o objetivo de melhorar a compreensão das pessoas sobre as regras e sistemas que se aplicam a elas e dar-lhes o poder de navegar no sistema jurídico de maneira mais estratégica e inteligente. Então, a gente percebe que a discussão, pessoal, ela não é sobre como o direito ele está para os profissionais do direito, né? Não é sobre os operadores do direito, é sobre os cidadãos, que são, né, ali os receptores, são as pessoas que, de fato, estão no exercício dos seus direitos. Então, a gente não trabalha para nós,
né? Não é sobre os juízes, sobre os advogados, sobre os promotores, é sobre os cidadãos que estão ali atrás dos seus direitos, né? E perceber isso foi uma grande virada de chave para mim, né? Eu sei que tem colegas aqui do direito e eu não sei exatamente qual é a concepção de vocês, mas para mim essa afirmação ela faz total sentido, né? Porque o direito, ele é do cidadão, seja você profissional, redigindo uma peça, redigindo um contrato ou prestando um atendimento, você está ali enquanto prestador de serviço que atende um usuário. Então, nós também, consultores, profissionais de tecnologia, de segurança da informação, conduzindo um programa de adequação à LGPD, obviamente que a gente não está produzindo, construindo aqueles documentos para nós, né? Ainda que a gente seja, porventura, funcionário interno de alguma organização, a gente está construindo aquilo ali para outras pessoas utilizarem, né? Seja esse outro empresa, seja ele colaborador, seja ele o titular de dados, seja ele a ANPD. Então, essa concepção talvez não seja identificada de primeira, talvez a gente não tenha esse olhar clínico para os documentos quando a gente começa um programa de adequação ou quando a gente está ali muito preocupado com a técnica que é necessária, né, para conduzir um programa, mas também a gente precisa discutir pontos que são importantes ali na produção desses documentos, né? Então, como algumas vezes a gente já discutiu aqui no grupo de estudos, né? O que a gente está fazendo, de fato, para garantir direitos, né? E promover o aculturamento da sociedade acerca da privacidade e proteção de dados, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou algumas vezes e faz parte do nosso compromisso enquanto profissionais de privacidade e proteção de dados. E aí, só para explicar um pouquinho aqui do legal design, ele é dividido, né? Ele tem 5... Algumas pessoas confundem ali a concepção de legal design e visual law, e isso ainda não é tão claro assim, né? Porque são ferramentas novas, são metodologias novas, mas o legal design ele é dividido em design de produto, que ele se concentra ali em como que você vai construir uma ferramenta para resolver o problema de usuário, o design de serviço, que ele vai se preocupar com a jornada, né, do usuário, o design da organização, que ele vai se concentrar ali em como aquelas pessoas podem trabalhar juntas e obter melhores resultados, e o design de sistema, que talvez seja aí o mais conhecido, né, junto com o design da informação, que ele vem para coordenar uma grande escala de produtos, né? Ele vem para promover melhores interações em um sistema grande e contínuo ali. E o design da informação, que é o primeiro ali da pirâmide da Margaret, ele é o nosso famoso visual law, né? Ele é um braço do legal design, que é o design focado na forma de apresentação da informação ao usuário. Então, ele se baseia, né? Ele tem o objetivo de trazer eficiência na entrega da mensagem. Então, você vai se comunicar de forma mais clara e eficiente através de ferramentas gráficas visuais. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Acho que não. Vou continuar. Então, segundo a Margaret Hagan, o visual law, ele é o ramo do design que vai se preocupar com a aparência das coisas, mas a sua preocupação não deriva principalmente do valor estético, como muitas pessoas acreditam, né? Mas sim da funcionalidade para entregar uma mensagem eficaz às pessoas. Então, o visual law, ele não é sobre estética, ele não é sobre um documento bonito, chamativo, ou somente sobre a utilização de ícones e imagens, né? Mas ele é principalmente sobre conseguir passar uma mensagem de forma eficiente, né? E esse talvez é o principal equívoco, assim, das pessoas, de resumir todo o conceito de design à questão de estética, né? Inclusive, um documento com visual law, ele pode até não conter imagens, ícones ou cores chamativas, né? Mas tendo uma tipografia e uma linguagem desenvolvida para trazer a mensagem para determinado usuário, você já está aplicando a técnica, porque o foco é na eficiência da entrega da mensagem. Então,
a gente vê que essas técnicas, né, não é só sobre garantir direitos e empoderamento aos titulares, mas também de desenvolver estratégias que com certeza vão ter um impacto positivo para o negócio, né? Uma vez que o design ele é uma abordagem com foco em resolução de problemas, você consegue, centrado no ser humano, promover um maior valor agregado na experiência do usuário e isso, consequentemente, vai impulsionar as organizações. Isso é visto como um valor aí aos programas de adequação. E o que isso tem a ver, né, com o programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, em primeiro lugar, eu trouxe aqui um dos fundamentos, né, só para a gente relembrar, eu sei que todo mundo já sabe, mas só para a gente relembrar, um dos fundamentos da LGPD é justamente a autodeterminação informativa, lá no artigo 2º. Então, a autodeterminação informativa, ela é sobre trazer o titular de dados para o centro. Então, aqui, de novo, assim como lá na experiência do usuário, lá no legal design, e aqui na LGPD, a gente tem o titular no centro, a gente tem o ser humano no centro. Então, a autodeterminação informativa, ela é sobre prover meios para que o titular tenha maior controle sobre seus dados pessoais, sobre a forma de tratamento desses dados, né? E também o princípio da transparência, que ele vem trazer a necessidade, né, especificamente aqui nesse caso, ele vem trazer a necessidade da gente prestar informações claras, precisas e facilmente acessíveis, né, sobre a realização do tratamento de dados e também sobre os agentes de tratamento. Então, o Visual Law, ele pode ser uma ferramenta utilizada para se fazer cumprir o princípio da transparência e também para se demonstrar boas práticas aí no relacionamento com o titular de dados. E aqui, só para a gente ter uma noção, eu trouxe um estudo empírico produzido pelo Global Privacy Enforcement Network, que é aí uma associação mundial que tem algumas outras autoridades, né, de proteção de dados de vários países, inclusive a NPD faz parte desde 2021, e aí eles fizeram uma pesquisa, um estudo empírico aí sobre a questão das políticas de privacidade, e essa pesquisa revelou que 85% das políticas falham em prestar boa informação sobre coleta, uso e compartilhamento, 59% são de difícil compreensão para a extração de informações básicas e 43% tem uma interface inadequada, letras pequenas e textos longos. Quem nunca se deparou, né, com essas políticas de privacidade por aí? Às vezes, muito abarrotado de informação, a gente sabe que muita informação é desinformação, né? O titular, ele fica ali mais perdido quando tem muita coisa e ele não sabe nem por onde começar. E, claro, ele não vai ter interesse em ler aqueles documentos, né? E também a pesquisa traz que 1 em cada 3 políticas está coletando excessivos. Então, eu quis trazer aqui principalmente esses dados com relação à interface e à comunicação, né, dessas políticas de privacidade. E, então, como que a gente faz para aplicar o Visual Law nos documentos do programa de adequação? O que a gente tem que observar? Em primeiro lugar, foco no usuário, né? Quem que é o receptor dessa mensagem? É o titular de dados? É a autoridade nacional? É a empresa parceira do negócio? Qual que é a dor desse usuário? Quais são as necessidades dele, né? É preciso compreender, primeiramente, os valores da empresa que você está atuando, né? Ou seja, de forma interna, ou seja, contratado, né, enquanto consultor. Você precisa entender os valores dessa empresa e também quem são os clientes do seu cliente, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes também. Então, a gente precisa adaptar esse serviço às necessidades e possibilidades daquela empresa, daquele ramo que a gente está atuando. Primeiro, em segundo lugar, a gente vai ter o foco no tipo de documento, né? Que são as exigências previstas para aquele tipo de documento. Então, é importante que a gente se atente às exigências e também para que a gente entenda o formato e o tipo de texto para aquela comunicação específica. Então, por exemplo, a forma como eu vou me comunicar com a autoridade nacional, com um magistrado, é diferente da forma como eu vou me comunicar com os responsáveis pela empresa
ou principalmente da forma como eu vou me comunicar com os usuários. Então, a gente percebe que a técnica, ela pede, né, ela exige que você olhe para cada situação específica, que você olhe para aquele usuário em específico para produzir um documento adequado para ele. E a utilização de ferramentas adequadas, né? E aqui tem um mundo de possibilidades, né? A gente tem ícones, formas, figuras, QR Code e links, né? Que são muito comuns no ambiente digital. E lembrando que as melhores ferramentas, não necessariamente elas são as ferramentas que todo mundo usa, mas as ferramentas que cumprem com o papel de trazer clareza e objetividade ali para o usuário final, né? Então, a própria utilização da linguagem que comunique com o seu público-alvo, ela já é extremamente importante antes de qualquer ferramenta gráfica. E aqui eu trouxe alguns exemplos de técnicas, né, que podem ser aplicadas, só a título mesmo de exemplificação. Por exemplo, o design, ele traz muita questão de hierarquia da informação, então você não vai pegar um documento e jogar tudo de uma vez, né, você vai trazer ali... Apareceu uma contagem aqui para mim, não sei se está aparecendo para vocês, mas enfim. Você vai trazer a hierarquia da informação. Não é sobre você jogar todas as informações no documento de forma direta, né? Você vai trazer pontos importantes e fazer isso de forma concatenada para que o usuário não tenha uma enxurrada de informações assim que ele abre o seu documento. A questão de proximidade é sobre você tratar de assuntos específicos, agrupados, né? Assuntos que são correlacionados para ficar mais fácil do usuário localizar. A palavra conhecida e concreta, que é sobre você utilizar palavras que são conhecidas pelo seu usuário, né? E a questão dos parágrafos e espaçamento, que é evitar parágrafos muito longos e trazer espaçamento ali no seu documento para criar momentos de respiro mesmo, momentos, pedaços no documento que não tenham nenhuma imagem ou que não tenham nenhum texto, para que o usuário ele possa ter esses momentos de respiro. E aqui eu trouxe os principais documentos, né, que a gente pode aplicar ao Visual Law. Não são só esses, mas eu quis trazer os principais, assim, e eu pontuei principalmente os que são voltados para o usuário, para o titular de dados, já que a gente está aqui falando na garantia de direitos desse titular, né? Então, a gente tem o aviso de privacidade, política de privacidade, termo de consentimento do titular de dados, né? E o termo de consentimento, ele é importante principalmente porque o consentimento ele tem que ser prestado de forma livre, informada e inequívoca, né? E certamente em situações de averiguação, a autoridade ela pode fiscalizar o instrumento de coleta desse consentimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Código de conduta e boas práticas, informativo sobre a adoção de medidas pela organização, template de boas práticas para o titular de dados, e também aí nos contratos e ou aditivos entre controlador e operador, para que todas as informações, todo o processamento de dados, ele fique ali descrito de forma clara, né? Para quando esse titular ele vier solicitar ali, exercer os seus direitos, solicitar a vista desses dados, por exemplo, você ter isso de uma forma mais organizada para apresentar para o usuário. E aqui eu trouxe, por fim, alguns exemplos de políticas de privacidade. Essa é do Itaú. Eles têm uma política de texto mais corrido, e esse daqui é um resumo, uma espécie de resumo da política deles que fica disponível lá no site. Depois também eu vou deixar o link aqui para vocês olharem. Então, eu acho bem interessante, assim, a utilização de formas, os respiros, a utilização de cores, a hierarquia da informação, né, onde eles querem que o usuário tenha atenção ali no documento. A política do Mercado Livre também, ela é bem interessante, ela é bem leve, assim, ela tem uma letra até um pouco mais clarinha, né? E tem muitos respiros, muitos momentos ali de espaçamento entre texto e imagem, para dar aquele respiro para o usuário. E a política do iFood, que a colega Jennifer tinha trazido, né? Acho que 2 semanas atrás, que também é bastante interessante, a forma como eles trazem uma forma ali até mais interativa, com cores, bem dinâmica mesmo, com foco no usuário deles. Então, com certeza, esse documento aqui, todo coloridinho, ele foi produzido numa técnica pensando
na persona, né, nos clientes do iFood. E aqui, né, para a gente, finalizando aqui a minha explanação, eu queria propor aqui 2 perguntinhas para a gente discutir, né, para a gente iniciar a discussão. Primeiro, sobre qual seria a opinião de vocês sobre a aplicação, né, do design nos programas de adequação. A gente percebe ainda que isso ainda não é muito utilizado, né? Ainda não é muito aplicado pelos profissionais, embora tenha tido uma crescente, e é o nosso papel, assim, levar essas discussões adiante, aprofundar nesses temas também, mas a gente percebe que ainda não são muitas as aplicações, isso ainda está um pouco lá no ambiente das startups, né? Lá no ambiente das plataformas, e a segunda é se vocês acreditam que medidas como essa podem ser consideradas aí boas práticas, né, pela autoridade nacional. E com isso, eu finalizo aqui a minha explanação. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar trazendo esse tema e estou aqui disposta, né, para ouvir vocês, para a gente conversar, para a gente discutir. Quero saber também o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o assunto, para a gente produzir muitos insights aqui a partir desses minutinhos de discussão que a gente tem. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Acho que você foi, assim, muito rica na forma de colocar, porque eu vou confessar uma coisa, assim, que estou aqui, né? Quem fala muito disso também é a Marielle, ela fala isso, ela tem até um jeito de falar do legal design, e isso, para mim, sempre era um terrorismo. Porque eu falava assim, que palavra tão... Que palavrão, né? Que fica toda hora colocando, e eu não conseguia me adaptar a essa conversa, e agora você colocou isso com uma argumentação fácil. Então, quer dizer, você usou a técnica toda, deu a interpretação bem razoável, né, para um leigo, e você conectou com uma das coisas que a gente tem falado tanto aqui, que é facilitar a argumentação, porque quando a gente criptografa a informação, do outro lado, o usuário percebe ela criptografada. E agora não. Então, parabéns pela forma que você expôs. Acho que foi muito claro, né? Inclusive na hora que você segmenta, né? Que você coloca o legal design e depois você coloca o visual law, que é quase que uma evolução, né? Dentro, né? Bem nichado, e que não justifica, né? Você colocou bem claro que não justifica a parte de imagens, mas é um fato que a rede social fala isso para a gente, né? O quanto que uma imagem leva de informação e as pessoas interpretam mais fácil do que uma quantidade de texto, né? E é claro, a gente precisa de ter textos que são mais fáceis de serem lidos, né? Frases curtas. Isso, inclusive, faz parte de um treinamento de marketing digital que chama SEO. As frases têm que ser curtas, porque se as frases são longas, a interpretação realmente fica comprometida. Então, a gente precisa de escrever de forma que o usuário tenha facilidade, que ele não fique pensando. Eu acho até que isso é uma marca de um livro, né? Não me faça pensar. Porque toda vez que você me faça pensar, eu posso, de cara, falar que eu não preciso desse produto que você está me oferecendo. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito rica. Eu acho que é um vídeo que a gente vai provocar bastante as pessoas. A Camila está aí com a mão levantada. Fique à vontade, Camila. Abre o seu microfone e... Oi, Daniela. Bom dia, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia, sim. Sim. Tá. Estamos te ouvindo. Parabéns. Eu só não estou conseguindo abrir meu vídeo, mas eu e o computador, a gente tem um problema. Enfim, não vou conseguir aqui não, gente. Mas parabéns pela apresentação. Eu fiquei até feliz. Acho que quando o Pedro foi ontem que postou no grupo, né, falando da exposição hoje, eu até mencionei no grupo que esse tema faz parte da minha dissertação de mestrado. E, na verdade, quando eu fui para o mestrado, eu queria falar da LGPD, mas eu ainda estava meio perdida, e o meu orientador, ele me propôs
E aí, quando eu li o livro, eu falei, gente, isso aqui é tudo que eu sempre acreditei no direito, e, na verdade, porque assim, eu me formei lá atrás, eu me formei no ano de 2000, lá não se falava dessa construção, desse juridiquês, era muito forte, né, vamos dizer assim, e essa desconstrução não era possível naquele momento. E eu sempre fui muito objetivo, então, assim, eu sempre vi aquilo tudo, meu Deus, ninguém entende nada que a gente fala, como que a gente pode fazer isso? Então, quando eu comecei a estudar Legal Design, né, e o Vision Law, né, um braço aí da Legal Design, como você falou, a gente consegue enxergar o quanto é possível, né, essa desconstrução, que é essa a proposta, né, da Margarete, né, essa desconstrução mesmo, sair desse juridiquês, né, fazer com que as pessoas, esse usuário, possam entender. E aí ela vem falando de empatia, de escuta, e isso é tão importante no direito, porque, assim, se você não escuta, se você não é empático, você não consegue resolver o problema do seu cliente. Então, assim, eu achei que você realmente, como o Pedro falou, você foi muito rica na sua exposição. É maravilhoso que esse tema realmente possa ser expandido, porque ele pode dar certo, né? Eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Porque quando a gente fala de uma linguagem objetiva, a gente não está falando a gente está falando de uma linguagem culta, mas uma linguagem que nós estamos falando, essa linguagem que pode chegar a esse usuário, esse titular, de uma forma que ele possa compreender. Porque quando a gente fala da LGPD, e sim, a Legal Design é auto-aplicável à LGPD, as pessoas desconhecem a LGPD. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu menciono LGPD, as pessoas pensam que é outra coisa. Que aquele LGPD, sei lá das contas lá, que eu não sei nem mais todas as siglas. Mas aí eu sempre brinco e falo assim, não, calma aí, eu não estudo isso não. Eu sempre brinco assim desse jeito. Mas, assim, as pessoas desconhecem realmente a lei e nós sabemos aqui, nós somos estudiosos da lei e nós sabemos o quão importante para a sociedade. Nós vivemos em um âmbito digital cada vez mais e as pessoas precisam entender o que é dado pessoal, o porquê dessa proteção. É claro que a lei ela vai tratar o físico e o digital, mas o digital é o momento, é a nossa sociedade. Então, assim, eu achei muito importante a colocação, a sua exposição. Espero que a gente possa discutir mais sobre o tema e que a gente possa levar isso para as pessoas para que realmente todos possam conhecer e que a gente possa aplicar, né? Porque é uma junção, né? Quando a gente fala de Legal Design também, a gente está falando desse conjunto, ninguém faz nada sozinho. Acho que é outra proposta muito legal que a Legal Design traz, né? Que eu, pelo menos, quando me formei lá atrás, eu saí, assim, da universidade com a cabeça, tipo, cara, eu sou advogada, eu vou fazer tudo praticamente sozinha. E não é, né? Quando a gente fala de Legal Design, a gente está falando de uma união, porque a gente está falando do design, a gente está falando de um TI, a gente está falando do advogado, a gente está falando de várias pessoas que vão trabalhar em conjunto. E essa também é a ideia, né? Porque, realmente, eu, por exemplo, eu não sei fazer nada de design, mas eu sou advogada. Então, eu tenho uma ideia, o design vai vir com a proposta, como você botou muito bem colocado, quando as pessoas falam de visual law design, já pensam, de repente, em ilustrações, e, na verdade, não é isso, né? Porque, dependendo do público, ele nem vai querer isso, e talvez em uma linguagem ali que você faça mais acessível, ele vai entender aquilo. Eu vejo o Legal Design muito na questão dos contratos, principalmente desses termos de privacidade. Eu acredito que se fosse aplicada a Legal Design, a Visual Law, nesses termos de privacidade, as pessoas poderiam sim, conseguiriam entender. Então, assim, tem muitas coisas, né, que podem ser exploradas. Então, é isso. Parabéns, mais uma vez, por sua exposição, e vamos ver se a gente consegue aí fazer com que as pessoas realmente possam entender um pouquinho mais sobre a Legal Design. Obrigado. Jennifer, é você. Bom dia a todos. Abre o seu microfone. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok, então bom dia a todos. Parabéns, Daniela, pela excelente exposição e também pelo material, ficou muito bom. Esse tema, ele é extremamente pertinente. Eu gostei muito que você começou a tua fala falando sobre a sociedade 5.0. E, de fato, a gente está vivendo a era da experiência. O direito, na verdade, ele está completamente... Ele vive numa bolha. Se você for analisar, principalmente o ensino jurídico, por exemplo, você vai perceber que o ensino jurídico de 1500 é o mesmo ensino jurídico de hoje. Eu tive direito romano na graduação, gente. Direito romano em 2016. Isso é absurdo. Isso é inconcebível. Imagina você aprender direito romano. Ok, a gente tem a base histórica, mas tem uma matéria para falar sobre isso. Absurdo, não faz sentido. Você
trazer um contexto, tudo bem, mas você trazer uma coisa que é dos imperadores lá de falar latim, e até hoje as pessoas usam latim excessivamente nas peças. É absurdo. Imagina só você ter um advogado que se utiliza de um idioma extremamente arcaico para se comunicar nas peças, e os juízes também, e todo mundo se utiliza daquilo. É realmente assim, eu tenho muitas críticas a inúmeras coisas que acontecem no direito. Infelizmente, muitos profissionais são resistentes a qualquer tipo de mudança. E você vai conversar com outros profissionais, parece que você é doido, sei lá, as pessoas não te respeitam, assim, é bem complicado mesmo. Como uma jovem advogada, eu sinto que é minha obrigação mesmo de me manifestar, de utilizar e de falar da importância, porque a gente não pode permitir uma sociedade em que as pessoas não conheçam seus próprios direitos. Isso é inadmissível, que as pessoas não saibam os direitos que elas têm. E isso é uma elitização de um conhecimento que é pilar da sociedade. Sem direito, a sociedade não funciona. Direito não é um conhecimento que deve ser elitizado. Isso é absurdo. Por isso que a gente tem tanto abuso. Por isso que a gente tem uma violência do Estado que é absurda. Por quê? As pessoas não sabem se defender. Por isso que fazem o que fazem com a gente. Porque existe uma falta de educação jurídica. Quando a gente fala de legal design, é uma coisa, gente, que é uma questão de democracia. Pra gente falar aqui, né? Por quê? Se você está empoderado dos seus direitos e deveres, se você consegue ler uma frase, você entender e você contestar, isso é um ato democrático. Isso é a gente estruturar o Estado democrático de direito. Porque é inadmissível que você tenha que fazer uma faculdade de 5 anos para que você entenda direitos e deveres. Porque se você pegar uma folha de um processo, você não vai entender. Se você receber uma citação de um processo, você não vai saber se defender, gente. Isso é absurdo. E a gente vai lá, por exemplo, para a área criminal, que o indivíduo ele é extremamente vulnerável em relação ao Estado. E essa pessoa recebe uma citação, recebe uma folha, ela não sabe nem o que está acontecendo. E a gente sabe que o acesso à justiça dessas pessoas é ainda mais complicado. Nem todo mundo pode pagar um advogado, a Defensoria Pública não dá conta de tudo. Então, assim, é um problema estrutural gigantesco que a gente vive no país em termos jurídicos. A gente percebe que, de fato, há uma elitização e há uma arrogância mesmo dos profissionais de tentar se colocar numa posição diferente das pessoas, porque o que é a linguagem rebuscada do direito? É um instrumento de dominação, de você se colocar numa posição de superioridade para você dizer, olha, eu sou melhor do que você, eu tenho o controle. Então, assim, o judiciário vai ser muito mais difícil da gente mudar, porque é uma estrutura pública, né? A gente sabe que tudo que envolve o Estado é mais difícil, mas nós, como advogados, como estudantes de direito, enfim, pessoas da área privada, a gente tem a obrigação da gente se manifestar em prol da tecnologia, de falar sobre a experiência do usuário, de falar de uma forma que todos possam entender. Isso não significa falar de uma forma equivocada, inclusive a colega até citou, é o português culto. A língua portuguesa é maravilhosa, não precisa jogar outro idioma no meio, que é o latim, para você poder se comunicar. Então, o objetivo é que todos possam se entender. A palavra-chave é comunicação, transparência. E essa é a era que a gente está vivendo, onde todos estão sendo expostos, onde a transparência se torna uma necessidade. E realmente, essa era que a gente está vivendo é o momento que todo mundo está numa parede de vidro, né? E as pessoas esperam isso. Quando a gente está aqui se expondo, estamos numa parede de vidro. E a sociedade dessa comunicação realmente nos exige essa exposição, né? Quem sabe o metaverso mais para frente, talvez se ele saia do mundo das ideias, vai ser uma exposição maior ainda. Então, veja só como essa interconectividade ela está cada vez mais presente na nossa vida e, de fato, o judiciário, o direito, ele não pode se desvincular dessa nova realidade. Não importa se a gente goste disso ou não. Essa é a nova era e a gente tem que se adaptar a ela, porque senão a gente vai ser extinto. Essa que é a verdade. A gente vai ser substituído. E a gente tem a possibilidade de ser substituído. O ChatGPT, ele tranquilamente vai substituir um advogado tradicional. Tranquilamente. O advogado do copia e cola, ele vai ser substituído, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o advogado que consegue se adaptar às novas realidades, que consegue olhar no olho das pessoas
e ele realmente consegue ser transparente e, de fato, ser empático, eu duvido que esse profissional vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? Então, essas foram as considerações. Obrigada novamente pelo espaço e passo a palavra para os demais colegas. Obrigado, gente. Marielle. Bom dia, pessoal. Doutora Daniela, muito obrigada, né, por aceitar o convite, estar aqui conosco. A explanação foi maravilhosa. E como o Pedro disse, fazer entender, né? Se fazer entender é um dos principais objetivos. Eu sempre falava aqui com eles, né? Minha gente, a gente precisa trazer um pouco do legal design, né? Do visual law, da comunicação simples para as nossas aplicações da LGPD. Né? E a Camila e Jênica também complementaram de forma brilhante. Né? A gente está numa sociedade hoje em que as informações são passadas de forma veloz. Então, assim, é necessário que o usuário entenda a nossa comunicação, que a gente quer passar para ele. Né? E o direito ainda é muito elitista, sim, como Jennifer falou. Então, a gente tem que tirar um pouco do juridiquês e facilitar. Não vou dizer que como a parte do legal design é só o visual. Não. Claro que somos seres visuais. É importante, né, essa questão do visual, mas não é a única interação que a gente deve fazer. Né? Então, deve ser, como eu sempre coloco, o visual, a comunicação, né, e o direito. São 3 partes aí importantes para que a gente faça um bom trabalho de visual law, de comunicação, e atinja principalmente o usuário. Né? Essa é a finalidade, é atingir a pessoa, né, e fazer se entender para a pessoa que você quer comunicar. Né? Eu achei interessante o ponto que Jennifer colocou sobre o direito romano. Eu também tive na faculdade de direito romano. Né? A gente aprende várias expressões em latim, é comum, né? Mas uma parte da história, como é colocada, é necessário, concordo. Né? Não precisaria, talvez, ser a matéria inteira, mas uma parte como algo importante, né? Até porque a gente conhecer o nosso passado nos remete às mudanças do presente. Mas, assim, é colocar o princípio da transparência, né, como um dos principais fundamentos da LGPD, né, e aplicar o princípio da transparência ao legal design é fantástico. Né? Então, assim, é o que a gente vai poder modificar e ajudar o usuário a entender, principalmente, as nossas colocações, os termos de privacidade, né? Isso tudo é importante. É traduzir mesmo. Muito obrigada, Daniela, foi fantástica, né, a exposição. E passo a palavra para a pessoa seguinte. Orozimo, para você falar aí, já faz a propaganda do evento que a gente vai fazer do Masterclass também, tá? Tá com você. Sim, então, antes de mais nada, atendendo o seu pedido, Pedro, agora, final de junho, nós temos a nossa primeira Masterclass, que deve ter toda última semana do mês. Nós não agendamos ainda qual vai ser o dia, nem o horário, mas vai ser na última semana do mês, à noite, né? Uma Masterclass, a primeira, agora, final de junho, última semana de junho, vai ser quando a doutora Natácia vai voltar e falar com mais expansão, com mais liberdade, tá? Sem limitação de tempo, né? Sobre governança de dados compliance, né? Que tanto quanto outras matérias importantes, né? A compliance, governança de dados, tem trazido muita discussão, né? E agora, principalmente com a LGPD, né? Isso veio à tona, é extremamente importante. E a gente achou por bem
né, trazer novamente esse assunto para deixar mais claro, né, ter mais de discussão, né, clarear mais a nossa mente, né? A gente sabe que muitos profissionais da área de direito, né, já estão se preocupando, né, já estão fazendo seus mestrados e doutorados em governança de dados, tá? Como a doutora Natácia, por exemplo, e eu conheço outros. E isso quero crer que isso seja uma tendência. Mas o pessoal de segurança da informação está um pouco distante ainda, né? Eu vejo muito poucas pessoas na área de segurança da informação, né, com mestrados ou doutorados ou com estudos avançados na área de governança. Ok, e em agosto, em setembro, já estamos trabalhando para as agendas de agosto, setembro, com outros assuntos interessantes em relação à nossa Masterclass. Bom, voltando às questões que foram colocadas aqui, na esteira do que a Jennifer falou, que também da Daniela. Aliás, Daniela, ótima a sua apresentação, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi ótimo. E, lembrando que a semana que vem nós temos uma outra colega nossa que não está aqui, que é a Débora Prado. Durante a semana a gente vai fazer uma outra divulgação da apresentação dela. Quando você falou, Daniela, que a área de direito, né, está numa bolha, né, vive numa bolha, tá? Concordo plenamente, né? E não só a área de direito, como outras áreas também, né, também estão vivendo, de alguma forma, de uma certa bolha, né? Uma das que eu percebi há um bom tempo é justamente o que foi falado na semana passada, tá, em relação às startups. As startups elas precisavam, de alguma forma, também, de alguma coisa de legal design, né? Por quê? Principalmente esse pessoal, tá? Consultores, esse pessoal ligado à startup. Quando vai para o Vale do Silício, eles voltam, parece que com o dedo na barriga. Desculpa, tá? Não são todos, mas eu conheço vários mesmo, né? Que a metade do que ele fala, se você não está inteiramente focado na área, você não viver aquilo o tempo todo, você não sabe o que ele está falando. Né? Algumas vezes eu já tive a curiosidade de assistir a TV aberta lá do STF, né? E eu gostava muito os textos, a palavra do Marco Aurélio de Mello, né? Que tudo que ele fala você não entende nada. Né? É uma coisa assim, extremamente rebuscado e tal. Eu não sei nem se legal design ia conseguir resolver o problema do Marco Aurélio de Mello, porque é uma coisa incrível. Né? Eu ficava só olhando aquilo lá e falei, caramba, será que o jurídico, uma boa hora, vai falar com o público? Por quê? Você percebe que ele está falando para os pares. Né? E para muitos advogados, erga omnes, data venia daqui e tal, e é aquele mundinho pequeno. Né? E o que a Daniela colocou muito bem, a experiência que a gente vive na economia 5.0. Que a economia 5.0, de uma vez por todas, né, ela veio para fazer essa interação entre áreas, veio para comunicar. Que a palavra-chave principal é que eu vejo, que eu acredito, né, que é essa economia 5.0, né, que o Kotler até já tinha comentado, no 4.0 do marketing digital, é comunicação. Você saber se comunicar. O pessoal começar a sair das bolhas. E eu creio que o legal design, né, associado com o Visual Law, o principal problema que é encontrado hoje é comportamental, não é nem técnico. Não sei se você concorda comigo, como da mesma forma da privacidade de dados. Né? O principal problema que nós temos não é a parte técnica de você fazer a adequação de dados lá na empresa, é comportamental. Ela entender que aquilo lá é importante, entender que aquilo lá gera confiança, entender que aquilo lá é benefício para a empresa dele. Então, é isso que eu queria colocar, que muito bem colocado por você, e numa
uma oportunidade futura aí, a gente traz esse assunto também de uma forma expansiva, de repente uma masterclass aí para algum mês seguinte, aí, porque grande parte do nosso público que nós temos aqui, os nossos colegas, é da área de direito, né? E muitos sabem tanto quanto visual quanto eu. Que esse termo, que eu comecei a ter acesso com ele o ano passado. Né? Eu sou da área de TI, né? Muito embora lá na apresentação eu falei, a nossa colega da Daniela, muita gente achou que eu também era advogado. Não sou doutor, não, eu sou da área de TI. É isso aí. Pedro, fique à vontade. O Fábio baixou aqui a mão aqui. Não, está com a mão levantada ainda. O Fábio, você pode abrir o seu microfone. E só para posicionar, a gente está indo para o finalzinho da nossa live, já são 9h54, tá? Então, Eunice, tá de boa. Pode levantar a mão aí, tá tudo certo. Ok. Não, Pedro, eu levantei errado, perdão. Mas se quiser falar, fique à vontade. Serei breve, Pode falar, Pedro. Só peço um feedback se vocês me escutam bem. Ouvimos sim. Bem. Ok. Daniela, parabéns pela apresentação. Tudo que exposto pela Daniela é fruto de uma evolução histórica. Ou seja, para chegarmos nesse conceito que ela nos apresentou com uma maestria, não podemos ignorar os aspectos históricos. Diante disso, pegando o gancho que a Jennifer falou, a história é indissociável do direito. O direito brasileiro tem uma vasta familiaridade com o direito romano, ou seja, se nós não tivéssemos estudado o direito romano, teoria geral do direito, a evolução, como nós estaríamos aplicando isso hoje? A evolução da humanidade, seja em aspectos políticos, econômicos e sociais, não chegaria nesse ponto, até falarmos do legal design, não é história, não ficar preso ao direito romano como estamos. Não estamos presos ao direito romano. Fica preso ao direito romano quem quer. Segundo, utilizar a língua latim, utiliza quem quer. O latim é uma língua morta. Isso vai de cada profissional. Ninguém está preso a nada. Todo mundo tem a liberdade, tanto que amparado pelas legislações vigentes, a discorrer como bem entender. E o legal design é uma ferramenta importantíssima que acompanha a evolução do direito. Por um acaso, já ouviu alguma coisa sobre o constitucionalismo digital? Ou a gente só fala em inteligência artificial? Como a gente fala de inteligência artificial, metaverso associado ao direito? Então, essas tecnologias, a gente tem que beber da fonte. A gente não poderia chegar e fazer um corte no marco histórico e começar a tratar o direito a partir de hoje. Então, eu discordo veementemente da colocação da Jennifer. Tem que ter a disciplina USP, PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ou de outros estados, tem matéria de teologia. E isso aplicado ao direito? Não, mas é uma disciplina da universidade. Agora, desprezar aspectos históricos como um todo, seja em qualquer área, é como desprezar como iniciou a medicina numa anatomia. Como que evoluiria? Para apuração de crimes, direito penal, direito processual penal, eu acho que a questão está mais ligada a que as faculdades de direito não preparam os seus alunos para o mercado de trabalho. Somente isso. Agora, desprezar e falar que não é importante, ou seja, é de pouca relevância ter uma disciplina nessa temática, é desprezar o direito. Eu finalizo aqui as minhas colocações.
Isso sem que chamar uma polêmica, né? Eu acho que a gente merecia mais 1 hora só depois disso aqui. Mas vou estar agradecendo aqui. São 9h58, então estou entrando aqui na minha fala final. Pedro, Isso, pode falar, Uruzinho. por uma questão de ordem, a Gênio foi citada, justo. eu creio que talvez ela tenha, se ela quiser, ela tem um direito de resposta. Não, tá justo, tá justo. Fica à vontade, gente. Bom, gente, eu concordo. Eu fiz história, tá? Eu sou formada em história também. Meu ponto é, minha preocupação é que o ensino jurídico brasileiro, ele não está conectado com a realidade. Essa foi minha crítica, tá? Fiz história na PUC, inclusive, PUC do Paraná. O ponto é inadmissível que na grade das faculdades a gente não esteja falando de tecnologia. Faculdades como a FGV, por exemplo, ensinam programação para advogados. Esse é o ensino que a gente espera das faculdades, que elas estejam conectadas com a realidade. Porque se a gente coloca, dá uma importância tão grande para o passado e dissociado do presente, a gente vai ter profissionais do direito que estão muito mais próximos do direito romano do que da sociedade 5.0. Vocês entendem a desconexão que a gente está vivendo? Porque o advogado, ele sabe muito mais latim do que se comunicar de uma forma muito mais conectada com a realidade. Esse que é o problema, essa que é a minha crítica. Lógico, gente, que eu não tenho problema nenhum com história, pelo amor de Deus, eu sou de humanas. Sou de uma ciência humana, eu amo filosofia, amo história. Minha crítica é justamente a faculdade não trazer a realidade e se aproximar muito mais do passado do que do presente. E a gente não pode admitir isso. A gente não pode admitir que uma faculdade de direito ela não esteja acompanhando a evolução histórica, que a gente não tenha na grade curricular os novos elementos. A gente só tem o passado. Pelo menos foi a minha experiência. Não sei se os seus colegas querem compartilhar alguma coisa diferente. Eu tive algumas matérias eletivas, mas não era grade. A grade formatada não tinha isso. E aí a gente tem um profissional que tem uma mentalidade do passado e ele está desconecto com o presente. E aí a gente tem o jurídico deslocado. Esse que é o grande problema, né? Mas assim, se eu passei alguma informação aqui equivocada, eu peço desculpas aos colegas, mas respeito ao posicionamento de todos e inclusive agradeço as colocações. Antes de passar a palavra para a Marielle, eu acho que a gente tem que entender que a gente está num grupo de estudo, é uma comunidade que busca, dentro de pareceres e posicionamentos, muito respeitoso, sempre para ser dessa forma, e a gente tem o direito até de discordar. Eu hoje ponderaria muito mais em favor do que a Gênica está falando do que o que o Fábio comentou. Mas eu acho que é isso que vai tornar isso aqui rico. Se a gente tivesse todo mundo pensando muito igual, a gente não evoluiria, a gente não iria multiplicar. E a gente aceitar, até que também tenha alguns eventos da natureza que foi aqui, está tranquilo. Então, eu acho que não carece de desculpa e também não carece de um confronto forte, mas de divergência que evolui e que engrandece. Então, eu achei que foi o máximo, até a posicionamento do Orosibo, né, de falar o seguinte, olha, já que foi citado, que a gente possa estar colocando, mas não carece de desculpa, porque a gente está aqui multiplicando. E a divergência é bom, principalmente porque a gente está se respeitando de forma a evoluir a nossa conversa. Marielle, você pediu aí, levantou a mão. Obrigada. Siga. Olha, como um profissional da área jurídica e que fez também, né, passei pela graduação, estou no mestrado, o que é que eu vejo? E estou tentando trazer para dentro das faculdades a matéria de legal design e visual law. Porém, modificar uma grade é algo assim bem complicado, sabe? Você tem que esperar acabar a grade do pessoal que começou e que vai finalizar agora, por exemplo, no meio do ano. Tem faculdades que são semestrais e normalmente as públicas anuais, né? Então você tem que esperar o meio do ano e
o início do próximo ano. Mas aí tem toda uma tratativa, tem que passar pelo MEC, então, assim, acaba caindo um pouco no conformismo, sabe? Olha, é mais fácil para a gente continuar com matérias mais antigas e tradicionais do que inovar, né? Então, mas mesmo nas optativas também, é muita burocracia para conseguir ingressar com algo novo dentro de uma faculdade. Eu estou dizendo por experiência própria, né? Então, assim, são pouquíssimas faculdades que já possuem a matéria na grade curricular, né? E eu não falo só sobre legal design, mas também toda essa parte de tecnologia, de metodologias ágeis. Tudo isso é importante para o jovem advogado e para a formação do jovem advogado. A gente tem que saber, hoje em dia a gente tem que ter noção de programação, né? Noção de várias outras coisas além do direito. Então, assim, cabe a nós, né, lutarmos para, como a Jennifer disse, inovar dentro da própria faculdade, começar com o curso, com a grade. Isso é importante para formar novos profissionais. É essa contribuição que eu queria trazer para vocês. Obrigado, Maria. Orozinho. São duas coisas. Isso que a Marielle falou agora, em relação a grades, esperar, tal, até por uma questão pedagógica ou de administração da faculdade, algo assim, até que é viável. Mas a tecnologia, a evolução tecnológica, ela não espera ninguém. Ela acontece. Né? E os professores, os administradores, eles têm que correr atrás. Né? Então, o grande atraso nosso, tá, em relação à grade, né, de todo o conteúdo que é dado nas nossas faculdades hoje, que está muito atrasado, a gente pega o que está acontecendo de realidade, né, de tecnologia, né? O que está acontecendo, tá? O que os alunos em salas de aula estão aprendendo é uma disparidade absurda. Tá? Eu acho que hoje, né, todas, sem exceção, todas as matérias, todos os cursos deveriam estar estudando inteligência artificial. E por falar em inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai atingir, está atingindo todas as áreas. Eu vou repetir, todas as áreas. E o direito não está alheio, não está fora. Muito pelo contrário, é um dos mais afetados. Tá? ChatGPT no 3.5 já estava passando, né, no exame da OAB de São Paulo. Tá? O 4.0 nem se fala, então. Considerando que agora tem o Bard do Google, tá? Que tá, o pessoal está falando que não foi colocado no Brasil, aí até, sem criar polêmica, mas o Bard do Google foi disponibilizado em 180 países e foi deixado o Brasil de fora. Tá? E todos os analistas falam que foi por uma questão de como que é o termo? Estabilidade jurídica. Tá? Um dia desses aí, um juiz lá do Espírito Santo, tá, queria colocar o Telegram três dias fora do ar. E mais a discussão que existe de controle de rede social, tal, tudo isso aí. Então, o Bard ficou fora do Brasil, só via VPN que a gente consegue. E é uma coisa assim, é um tsunami, é uma coisa assim absurda. A inteligência artificial vai impactar muito, mas muito mais do que a própria internet impactou para nós. E o pessoal do direito, já que tem vários colegas aqui do direito, tá, tem que ir atrás, tem que começar a entender como é que isso funciona. Tá? Ir atrás de curso de engenharia de prompt, ver como é que a coisa acontece, porque cada dia mais... E, pessoal, isso vai ser e está acontecendo de forma rápida. Isso está veloz. Porque a competição ela é monstra. Tá? Toda semana são mais de 1.000 ferramentas baseadas em inteligência artificial que está sendo colocado na praça. Tá? Eu fiz uma lista de 120. Né? Eu falei, eu vou trabalhar nessas aqui, porque não deve...
Já foi, já foi. Tá? Hoje você tem que escolher. Para tratamento de vídeo, você tem 50. Para tratamento de texto, você tem 80. E assim vai. Algumas viram modinha, são aquelas que mais chamam atenção, como o Bard do Google, o GPT-4, a inteligência artificial do Bing, e por aí vai. Mas, só para resumir, os colegas do direito, tá? Como entusiasta de inteligência artificial, estudioso que eu sou o tempo todo, tá? A sugestão que eu faço é que estudem, saibam como que funciona tudo isso, comece a aplicar dentro do seu, paralelamente, né? Comece a aplicar dentro da sua área, porque isso vai impactar a área de vocês tremendamente. É isso aí, Pedro. Daniela, você, então, é a nossa última inscrição. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos os colegas pelas contribuições. Eu já imaginava que a gente teria bons insights a partir desse tema e também discussões ali que passam por uma linha, digamos que tênue, né? De concepções e de análises mesmo, assim, dentre o direito, a evolução histórica e o que a gente aplica na realidade. E, assim, eu concordo com o que os colegas trouxeram. A gente tem uma evolução histórica que a gente precisa olhar para ela. A gente não de forma alguma, a gente tem pretensão de negar a história, né? Foi necessário passar por tudo que a gente passou para a gente estar onde está hoje. Mas como o colega Orozimbo trouxe, a evolução tecnológica ela é muito rápida, muito rápida. Então eu não posso estar na realidade atual sem me atentar a todas essas tecnologias, a todas essas ferramentas que surgem, porque senão eu vou me tornar um profissional ultrapassado. Porque o abismo entre a prestação do serviço jurídico e entre o usuário que precisa desse serviço jurídico, ele é muito grande. Então, eu acho que se a gente quer, de alguma forma, sintetizar esse assunto, eu acho que talvez a gente deve olhar lá no comecinho da minha fala, a gente deve voltar o nosso olhar para o ser humano, para o cidadão, para o titular de dados, né, para a pessoa que está ali no exercício dos seus direitos e entender que a nossa profissão, seja advogado, seja juiz, seja procurador, promotor, nós somos prestadores de serviço. Se todos os serviços estão se adequando à realidade, por que nós, né, como a Jennifer trouxe, o direito é um dos pilares da sociedade. A gente precisa estar próximo do cidadão, a gente precisa atuar enquanto percussores de direitos das pessoas. O direito não é meu, o direito não é do juiz, não é de A, B, o direito é de todos. Então, ele é a nossa ferramenta de trabalho, né, assim, a muito grosso modo, né, sem querer generalizar, existe toda uma evolução, sim, que a gente respeita, a gente olha para a história para aprender, né, e para honrar tudo que fez a gente chegar onde a gente chegou. Eu acho que isso é muito importante, concordo com a colocação do Fábio, mas também concordo que a gente precisa olhar para a nossa realidade e adaptar isso, né? Porque é o que estamos vivendo agora. Senão, como o Orozimbo muito bem colocou, a gente vai ficar para trás. Não só os profissionais do direito, como os profissionais de todas as áreas. Então, com isso, eu encerro aqui as minhas considerações. Pedro, te passo a palavra novamente. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter esse espaço aqui e fico feliz, né, pelas discussões que a gente conseguiu gerar. E com certeza esse tema aí é pano para manga, dá para a gente fazer um encontro só para falar sobre isso. Lembrando sempre que o nosso espaço aqui é democrático e sempre a gente vai trabalhar, a gente vai discutir, a gente vai confrontar ideias, nunca pessoas. Isso aí, Orozimbo. Perfeito, Orozimbo. Inclusive, então, desculpa, eu só queria parabenizar o Orozimbo pelo vídeo. Ficou muito bom o seu vídeo de apresentação do tema, ficou muito legal mesmo, adorei. Obrigado. Então, obrigado aí a todos, né? Hoje foi um dia rico essa questão do legal design.
que eu tenho certeza que eu aprendi, espero que todo mundo tenha aprendido também. Estou aqui parando a gravação e vou fazer uma foto. Quem quiser, abre a câmera aí. E feliz de ver a Vânia já fora do carro, porque pelo menos agora já está lá, segura, né? Escutei toda a palestra. Tá certo. Então, vou parar a gravação aqui e vou fazer a foto.